Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre coordenadas polares e cartesianas, tá? Como transformar uma na outra, ok? Essas formas coloridas que você está vendo aqui, ó, a gente vai aprender como trabalhar com elas, tudo bem? E tem o plano cartesiano voltado para esse tipo de coordenadas, né? Há uma relação, né? O plano praticamente é o mesmo. Tem os exemplos, tá? Dois exemplos legais aí. Uma que transforma a cartesiana em polares e a outra o contrário, tá? E é isso, após a vinheta, venha comigo, tá bom? Bom, gente, eu peço para ir deixando aquele like, se inscrevendo para ajudar o canal, tá bom? E compartilhar com bastante gente aí o canal, os links, os vídeos, tá bom? Para poder tentar, né, ajudando a trazer mais conteúdos de qualidade para vocês. Quanto mais interagirmos, melhor, tá bom? Vamos lá. Coordenadas polares e cartesianas. Bom, gente, vamos analisar um gráfico cartesiano de coordenadas cartesianas e fazer uma correspondência com um gráfico de coordenadas polares. Vemos que o ponto P, ao mesmo tempo que tem coordenadas cartesianas x, y, né, que a gente está acostumado com isso. A gente está acostumado com ele no cartesiano, né, que é x, y, né. Eu botei aqui o x e o y, tá, no cartesiano. Quando se trata de coordenadas polares, a gente envolve aqui o ângulo θ, né, eu gostei de lembrar o nome dele. O ângulo θ, o ponto P, tá? E esse x aqui que é o cateto desse triângulo tá aqui, ó, um dos catetos. E aqui faltou um y aqui, né? Que esse y que é deslocado para aqui, que é o outro cateto, né? Aqui a gente tem um triângulo retângulo, a gente tá? Um triângulo retângulo, tá? Então a hipotenusa aqui desse triângulo é o raio das equações que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Porque é como se fosse aqui um círculo, gente. Como se tivesse um círculo aqui, né? Tal. Tá torto pra caramba, né? Que eu não quis passar por lá de fora. Mas posso fazer um círculo menorzinho assim, por exemplo, para entender. Então o raiozinho esse é azul. Só que eu estou falando do círculo maior. Esse aqui é o raio, tá? Então R aqui acaba sendo o raio. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho nas formas coloridas aqui. Para que a gente tem que entender as coordenadas polares, a gente vai precisar saber um pouquinho disso, tá? Então vamos lá. A relação no plano coordenado, no cartesiano, x, y, e com R, que é o raio, e o ângulo θ. Aqui a gente tem a fórmula amarela, daí é quase intuitivo que essa fórmula amarela, x é igual a R cosseno de θ e y é igual a R seno de θ. E que também, essa relação verde aqui, ó, R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Ou seja, aqui a gente tem que esse parte que o coordenado x, y, ele esse coordenado x, y aqui, ó, ele tem essa relação aqui, ó. O x ele passa, o x ele é o que? Na verdade, o x ele é r cosseno, né, de θ, ou seja, raio vezes cosseno de θ, e o yzinho ele é o r seno de θ, tá? E quando esse x é diferente de zero, a gente tem também que tangente desse ângulo θ é igual a y, ok? Tá, como enxergar isso aqui com mais facilidade no gráfico, no plano cartesiano aqui no gráfico? Bom, a gente vem da relação de teorema de Pitágoras, gente. A gente tem, lembrando de fazer com isso aqui, não, para a gente trocar aqui o lápis. A gente tem um teorema de Pitágoras, né? Um triângulo retângulo, então a gente tem aqui a hipotenusa, cateto, sei lá, B e C, é isso? E um ângulo aqui, tá? Só olhando o θ também.
Então a gente tem essa relação de seno de θ, tá? Não vou fazer isso tudo aqui não, tá? Aí você pega o cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa, então é o C sobre A, tá? Não vou ficar fazendo isso aqui, gente, porque eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Então aqui no próprio exercício vai dar para você dar uma recordada. Isso aqui é só para quem está começando agora, não ficar voando de cara essa comparação aqui de plano cartesiano com coordenadas polares. Então, vamos lá. O x que está aqui, ó, esse x que está aqui, a gente tem ele como que x é igual a r cosseno de θ. Por quê? Isso aqui, se a gente comparar que a gente tem aqui um triângulo retângulo, ó, um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Então, botando um y aqui, que a gente pode passar y para cá, ó. A gente vai transladando ele até aqui, ó. Então a gente vai ter aquela relação todinha de seno de, né? Aqui o cosseno de θ é esse. O cosseno de θ é o que? A gente tem esse x, a gente tem que o cosseno de θ é essa parte embaixo aqui, ó, x aqui. Então x é igual a r cosseno de θ. E o y, que é essa parte aqui, ó, o y é igual a quê? R seno de θ, tá? E o tangente de θ, se o x for diferente de zero, a gente tem que ir igual a y, tá? Você não precisa dar uma recordada nisso aqui, se porventura vocês não estiverem lembrando, tá? Imagine que agora, para relembrar aqui um pouco de trigonometria, que aqui a gente tem o cosseno, e aqui a gente tem o seno, tá? do ângulo desse ângulo θ. Então o que vai acontecer? Quando eu tenho seno de θ, eu estou falando aqui desse triângulo aqui agora, que é o mesmo triângulo retângulo daqui, tá? Eu tenho seno de θ aqui como que y sobre r, ou seja, eu tenho o cateto oposto ao ângulo, o ângulo θ é esse, o cateto oposto a ele é o y, e vai ficar o y sobre hipotenusa, esse é o seno de θ, que é esse aqui, tá? Agora eu tiro o r que está no denominador e jogo ele para o outro lado, então vai ficar o que? Ele vai ficar seno de θ que multiplica r, seno de θ que multiplica r, que é igual a y, tá? Eu passei o r que está aqui dividindo, eu joguei para o lado multiplicando. Então, eu já tenho aqui essa formulazinha aqui, essa azul aqui, ó. Essa azul aqui em cima. Ó. Essa é exatamente a fórmula aqui, tá? E quando eu faço também com cosseno de θ, cosseno de θ é igual a quê? É igual a esse x, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa é o raio, esse raiozinho aqui, ó, tá? Então eu tenho o que? X sobre R. Aí eu jogo R para o outro lado, que está dividindo um lado, joga para o outro multiplicando. Então, cosseno de θ que multiplica R, que é igual a X. Aí aqui eu tenho também X é igual a quê? X é igual a R, que multiplica cosseno de θ. Gente, aqui só muda a posição. O R fica na frente aqui, ó, do seno ou na frente do cosseno. Porque na multiplicação não tem problema, não altera o resultado, tá? Ordem dos fatores não altera o produto. O que acontece?
Resolver a questão desse aqui. Transformar coordenadas polares em coordenadas cartesianas. A gente vai ter que lembrar lá do que a gente viu lá em cima. Saber que em coordenadas polares a gente tem aquele parzinho que a coordenada polar significa isso aqui. Ok? E a gente quer passar para aqui. A gente quer passar para cartesiana. É isso. Correto? E a gente sabe também que esse R no enunciado ele é o 6. E sabemos também que o θ é 2π sobre 3, correto? Essas coisas o aluno tem que enxergar no exercício, tá? Ok? E a gente tem agora aquela informação lá de cima. A gente viu que, gente, lá em cima, que o x é igual a quê? R vezes cosseno de θ, e o y é R. Eita, ficou feio aqui, peraí. R vezes seno de θ. Vamos voltar lá para dar uma olhadinha. Só para não ter que voltar o vídeo. Eu volto para você. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui coordenada polares, ó. Aqui está a coordenada polar. Essa aqui é a cartesiana que a gente já conhece. E aqui a gente tem, ó, o x, ó, que é igual a raio vezes cosseno de θ, né? O r vezes cosseno de θ. O y, que é igual a r vezes seno de θ. Essa aqui, ó, a gente hipotenusa ao quadrado, né? É igual a soma dos quadrados do cateto, em termos de Pitágoras. Eu acho que nessa questão a gente não vai usar isso. E olha só aqui, ó. Isso aqui vocês viram, ó. Essa relação aqui, ó, é a mesma que vocês viram em cima, só que está passado para essa parte que eu estou ali agora, só para não achar que eu estou viajando, tá? Aqui a gente está só fazendo a relação por enquanto, não transformei nada ainda, tá? Eu estou reescrevendo de outra forma. Bom, e agora, gente? O que acontece? A gente tem, com transformação, a gente tem o quê? E 6 multiplica, ou seja, que o x é igual a 6 que multiplica cosseno de θ, né, que é 2π sobre 3. Tá? Essa relação aqui, ó, x é igual a isso, ó, e o y é igual a aquilo lá. Ó, tá? E y é igual a 6, que aqui é o r, né, vezes seno de θ, só que o θ é π sobre 3. Tá? E ó, a gente está falando disso aqui, ó, polares, ó. E isso é igual a isso aqui, ó. Então, se aqui em cima os R's e os ângulos θ são esses que estão aqui, ó. Aqui embaixo, o R é o raio, ó. O R é o raio e o θ é o 2π sobre 3. Eu estou só substituindo. Eu estou botando o 6 no lugar, né, que o 6 é raio, está botando ali no lugar de onde é os R.
E o θ, que é esse, está indo para o lugar onde deve ir. Só que eu estou fazendo isso aqui embaixo, tá? Então faça bem destacado vocês aí, para vocês não se perderem. Pega com calma, pausa o vídeo, bebe uma água, banheiro. Tá? Bom, aí acontece. Para cosseno de 2π sobre 3, né? A gente vai transformar esse 2π. Isso aqui é igual cosseno de 2 vezes 180 graus sobre 3, que vai ser igual a cosseno de quê? 180, se dividir por 3, vai dar 60. Então vai dar 2 vezes 60 graus, correto? Que é igual a cosseno de 120 graus. Bom, cosseno de 120 graus. Como achar isso? Cosseno de 120 graus. Gente, o 120 ele é múltiplo de 60. Tem aqueles ângulos notáveis, tá? Eu tenho vídeo de ângulos notáveis aí também. O que são ângulos notáveis? A gente saber quem é o cosseno ou seno do ângulo de 30, 45 e 90. Né? 30, 45, 60 e 90. São os ângulos notáveis. E é interessante você achar, quando você, né, quando você não sabe de cabeça ou não tem a tabelinha, a gente pode fazer o que para achar ângulos? A gente tem um triângulo equilátero. Vamos supor que esse triângulo equilátero, todos os lados dele vai medir 1 metro. Uma unidade, tá? Ó, ele tem um triângulo equilátero, então esse lado tem se pode ser metro, pode ser o que quiser, uma unidade de medida. Todos os lados, né? E o equilátero, obviamente. E acaba acontecendo também, isso é lógico, que todos os ângulos dele vai ter o quê? Já que é a soma dos ângulos internos do triângulo, a soma de todos os ângulos internos, né? 60 graus, 180 graus. Então, se os ângulos são iguais, vai dividir 180 por 3, então vai dar cada ângulo dele dá 60 graus, correto? Correto. Então, para a gente achar ângulos notáveis, pelo menos o de 60 e de 30, eu posso considerar o que, gente? Dividir aqui esse triângulo ao meio. Faz de conta que está reto, tá? Esse triângulo ao meio. Então, o que acontece quando eu faço isso? Esse ângulo que era de 60 vai ser dividido em 2 de 30, tá? Esse ângulo que era de 60 vai ser dividido em dois ângulos de 30 graus, correto? E essa base aqui que era de 1, em duas bases de meio. Porque eu estou considerando que eu estou com dois triângulos agora, tá? Dois triângulos equiláteros, dois triângulos retos. Triângulo retângulo, não equilátero mais. Equilátero é o inteiro, sem dividir. Dividir em dois triângulos, peguei um triângulo equilátero, dividi em dois triângulos retângulos, tá, gente? E vou usar só um. Eu vou usar só um triângulo desse, uma banda dele. Então, vou botar aqui, sem usar régua, só para adiantar. Ó. A altura dele aqui, ó, a altura desse triângulo, ele é a raiz de 3 sobre 2, tá? A altura dele. E com a hipotenusa de 1 ainda. Só que eu tenho um cateto com metade, né, gente? E 30 graus em cima. Eu quero saber do 60 aqui, ó, 60 graus. Ó. Tá? E depois eu posso tombar também o triângulo equilátero, se eu quiser, para achar
Daqui a pouco os 30, negócio de 30 graus aqui também. Tá? Só que aí a altura do triângulo do ângulo 30 já vai estar ao contrário. Então, para os 60 graus, para o ângulo de 60 graus, estou falando sobre esse aqui por enquanto, eu tenho que o cosseno de θ de 60, no caso aqui, é cateto, cosseno, é cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Isso é cosseno, concorda? Quando é seno, é cateto oposto sobre hipotenusa. Quando é seno. Quando é cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então tem que tem o meio, tá? Mas lá em cima, como a gente tem cosseno 120 lá na conta, lá no exercício, 120 é um valor múltiplo, um múltiplo de 60, tá? Só que o cosseno dele é negativo, é menos meio. Por quê? Um pouco maior. Não está redondinho, não está um pouco maior, tá? Então vamos lá. Aqui é o cosseno e o vertical é seno, tá? Por aí que vocês estão ligados nisso. É 2 pi volta ou zero, né? Quando se trata de sair daqui. Aqui é pi. Aqui em cima 90 graus é pi sobre 2. E aqui embaixo é 3 pi sobre 2. Tá? Aí o cosseno, esse eixo azul, que é o x, tá? E vou chamar vou chamar o seno aqui desse eixo lilás, que é o y, ok? Gente, cosseno é positivo aqui e aqui. Então vamos lá, aqui bem aqui esse ponto é o zero grau de cosseno. Quando vai subindo, como está aqui esteja com 20, aqui com 30 ou 45, sei lá, esteja com 60 por aqui, ó. 60 graus aqui, tá? Vou apagar o excesso, tá? Vou apagar o excesso, eu vou riscando para poder te dizer que é como se fosse um ponteiro sentido anti-horário. Então, dizer que 60 graus seja aqui, que é o π sobre 3. Isso aqui é 60 graus, tá? A referência aqui disso é o cosseno. Então, o cosseno vai ser positivo no primeiro quadrante, que é esse quadrante aqui é o primeiro, e aqui é o quarto quadrante, positivo. Então, a gente viu que o cosseno de 60 é meio, tá? Só que lá no exercício se trata do cosseno de 120. O cosseno de 120 vai ser, como é múltiplo, ele vai espelhar 60 graus para cá, ó. Vai espelhar para o outro lado aqui, ó. Aqui é o 120 graus, nesse ponto, né? Porque você vai ter 60 mais 60. Ali seria praticamente o ângulo de quantos graus? De 90. E vou estar em pi radiano. Mas não vou me preocupar com isso agora não. Quero que vocês entendam o seguinte. Que o 120 ele está no terceiro quadrante. Ele está no segundo quadrante, quer dizer. Segundo quadrante. E no segundo e terceiro quadrante o cosseno é negativo. Então por isso que se você vai ter o que quando isso acontece? Se o cosseno de um ângulo cair no primeiro e no quarto quadrante, ele vai ser positivo.
E os múltiplos daquele ângulo vai espelhar nos quadrantes opostos, e os sinais vão ficar trocados. Tá? O quadrante oposto aqui, ó, o primeiro vai ser oposto ao segundo, e vice-versa, terceiro ao quarto e vice-versa. Tá? Bom, cosseno de 120 graus e é igual a menos 1/2. Aí o que a gente vai fazer agora, gente? Continuando a conta aí, a gente vai pegar o que? Onde a gente tem x é igual a quê? 6 que multiplica menos meio, multiplica menos meio. Portanto, x é igual a quê? Menos meio sobre 2. X é igual a menos 3, tá? Ó, x igual a menos 3 a gente achou. A gente vai para o y, tá? O y é o quê? O y é igual. Aí você já tem umas informações que ajudam. O 6 é o mesmo, que é o raio. Seno de 2π sobre 3. Né? Só que 2π sobre 3, a gente já sabe o que? Como achar, né? O seno de 120. Concordo? Porque 2π sobre 3, a gente está falando aqui do mesmo ângulo aí. Só que agora em seno, não cosseno. Então aqui só vou repetir aqui o seno de 120, porque a gente já sabe que isso aqui vai dar esse ângulo. Para achar isso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro. Tá? Lembrando agora que o 120 ele ainda obviamente, é o mesmo múltiplo de 60, só que o sinal não vai mudar agora, porque o seno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. E a gente sabe aqui, a gente viu lá embaixo, que no caso o cosseno do 60 foi meio e no outro, e no 120 foi negativo, porque o cosseno lá no terceiro é negativo. Aqui a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter o seno de 120 igual ao seno de 60. Como que eu acho o seno de 60? Primeiramente, vamos pensar aqui no triângulo retângulo que eu fiz lá embaixo. Aí você faz um triângulo bem rombudo, porque aqui nas partes mais rombudas aqui ó, fica os 60 graus. Tá? E tem que lembrar o que? Geometricamente você tem que saber onde que é a altura direitinho. Tá? Aqui embaixo é meio. Se tratando de seno desse seno é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 60 vai ser exatamente igualzinho ao seno de... Desculpa. O seno de 60 vai ser igualzinho ao seno de 120, porque os dois são positivos. O seno de 60 vai dar raiz de 3 sobre 2. E o seno de 120, que é do outro lado, raiz de 3 sobre 2 também. Tá? E o sinal positivo nos dois, que o seno é positivo lá. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. Tá?
y igual a 6 que multiplica raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer que y é igual a quê? A 6 raiz de 3 sobre 2 é igual a 3 raiz de 3. Tá? Aí, portanto, eu tenho que y é igual a 3 raiz de 3. Aí agora, eu já tenho x e já tenho y, que é o que eu queria. É isso? X é igual a menos 3 e y é igual a 3 raiz de 3. Portanto, quando eu passo para a coordenada polares, que é o que a gente estava querendo, as coordenadas polares são isso aqui, ó. Tá? Tá. Agora, segundo exemplo. Transformar, agora o inverso, né? Coordenada polar é transformar a coordenada cartesiana em coordenadas polares. E com o raio maior que zero, que esteja entre de 0 a 2π, né? Ou seja, deixei ele dentro do ciclo trigonométrico ali. A solução aqui, aconselho vocês sempre ter em mente aquele Rzinho θ, que é do coordenada polares. Só agora a gente vai usar o que? A gente vai precisar usar aquela formulazinha de r ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras, tá? Por que isso? Porque eu já tenho esses valores aqui, cara. Ó, eu tô querendo ter aqui, né? Eu já tenho esses valores aqui, ó. E eles são, como eles são coordenada polar, cartesiano, eles são x, y já conhecido. Se é conhecido, eu pego uma coisa conhecida pra caramba, mais conhecida que os outros, né? A gente vê com mais, vê primeiro, antes de ver polar, a gente vê esse aqui. Então isso aqui vai ser o que? O raio, eu quero esse R, esse R aqui, tá? Então, para eu descobrir quem é esse R ao quadrado, eu já pego o que eu conheço ao quadrado, que são x e y. Vamos ver se vocês sacaram a parada. Ó, eu preciso achar R. Preciso achar R porque eu quero passar para a coordenada polares. Então, eu preciso achar quem é R e achar R e achar o θ. Concorda? E eu não tenho um desses dois, mas eu tenho x e tenho y. Que está nessa relação que x e y aqui. Então, para eu achar R, eu pego já que eu já conheço e vou substituindo. Tá? R ao quadrado é igual a 25 mais 25, que menos 5 ao quadrado é 25. Somei um com o outro ali, então tem R quadrado é igual a 50. Então tem que R é igual a quê? Não vou pegar mais ou menos não, porque como é complemento, gente, não tem complemento negativo não, tá? Então por isso não vou pegar mais ou menos, vou pegar só o positivo. Aí 50, ele vai ser, você pode considerar o 50 como 25 vezes 2, né? Ou seja, 5 ao quadrado vezes 2. Aí esse 5, como ele está ao quadrado, ele sai, né?
Ó, já tem o raio aqui, ó. O raio. Ah, professor, como que o senhor fez isso? Tudo bem, eu vou explicar, porque tem aluno que às vezes não lembra mais. Eu fatoro 50 por 2 dá 25. De 5 não dá mais por 2, não dá por 3, só vai dar por 5 de novo. 5 por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então aqui eu tenho aqui 5 ao quadrado e multiplica esse 2 aqui. Então eu botei no lugar de 50, eu botei 5 ao quadrado multiplicando 2. Só que aí o 5 ao quadrado ele sai porque ele empata com o índice do radicando, ou seja, ele fica o índice do raiz vem para debaixo do expoente dele, só que o 2 não dá divisão exata do expoente com o índice da raiz e fica lá dentro. E aqui eu fico com 5 multiplicado de 2. Perdão para algumas pessoas que de repente isso aqui pode ser facinho, mas eu sei que tem pessoas também que passam por aqui que não é facinho para ele. Bom, eu já tenho raio. Como que eu faço para achar o θ, gente? O ângulo, né? Bom, o raio é esse. Vamos tentar fazer substituição aí em outras fórmulas. Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho que o raio é igual a π, e o raio é igual a 5 vezes raiz de 2, então acontece, nessa coordenada polar, eu já tenho algo descoberto. Só que quem é o θ, gente? Quem é o θ? Aí se você lembrar, a gente lembrar que lá, quer ver só? Não vou voltar não, porque vai dar mão de obra para voltar lá. Vamos pensar um pouquinho. Lá naquele plano cartesiano do início do vídeo, lá no início do vídeo tem aquele plano cartesiano, que aqui tem o y aqui, o x aqui e o raio aqui, concorda? Gente, meu r é igual ao y. Então vamos fazer uma relação aqui. Olha que legal. Até com desenho você consegue resolver alguma coisa. A gente vai botar menos 5 aqui, gente, porque o valor que foi dado do... Ah, peraí, isso aqui não. Porque... Veja bem. Ah, professor, você falou que não tem comprimento negativo e está botando aí o cateto dos triângulos negativos. Tá. Por que, gente? Porque esses valores, gente, lá, lá no plano cartesiano, eles vão estar no terceiro quadrante. Lá a gente tem y negativo, que é essa parte de baixo de y aqui. Então a gente tem o que? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então é como se fosse menos 5 daqui com menos 5 daqui. E tivesse um ponto por aqui, ó. Menos 5 e menos 5. Tá? É isso. Então a circunferência, essa circunferência aqui assim, por exemplo, aí o raio seria por aqui, né? A gente ia ter comprimento aqui, ia ter aqui, ó, cosseno menos 5 e o seno menos 5 também aqui, tá? Na parte de baixo. Só para ter uma noção. Bom, aí o que a gente vai tentar descobrir através disso?
Vamos que o θ é um ângulo múltiplo de 45, né? Mas, aliás, como, né, saber múltiplo de que ele é? A gente tem um raio aqui, olha, que eu não mudei. Esse R aqui, ó, já posso substituir ele aqui, ó. Esse aqui eu tenho. A gente descobriu nas pontinhas aí, ó. 5 raiz de 2. Tá. Gente, olha só. Voltando. Como que eu descubro quem é o θ? Ó, tem mesmo, eu estou com um triângulo, triângulo retângulo, um cateto do mesmo comprimento. Então, se esse ângulo aqui é 90 graus, vai ser 45 graus aqui, 45 graus aqui, porque tem que dar 90 tudo. E se tem o mesmo tamanho os catetos, não vai ter como o ângulo, esses ângulos que são diferentes de 90 graus ali dentro ser um diferente do outro. Só se um cateto fosse maior que o outro. Tá? Então, dá para ter uma noção que é um ângulo de 45 graus que está em jogo. Por isso tem que entender bastante de como eu falo, trigonometria, em relação ao retângulo, por isso. Porque não vem de bandeja isso aí não. Você tem que estar bem ligado nisso aí. Tá? Se a gente voltar naquela relação de y, eu quero descobrir θ, correto? Eu quero descobrir θ. Mas eu posso partir da seguinte informação. Tem que y é igual a r que multiplica seno de θ, concorda? Isso aqui a gente tem da primeira informação que a gente, primeira relação lá em cima, daquela formulazinha, tá? Porque aqui, como é 45 graus, você não faz seno e cosseno deles, vai dar a mesma coisa, gente. Então você pode escolher seno e cosseno aqui. Porque, bom, vamos lá. Aí aqui eu tenho o y, já sei que é menos 5. O r, que é o raio, isso aqui, eu já sei que é 5 raiz de 2. E multiplico aqui, seno de θ. Só que esse θ aqui é quem? Vamos supor que eu não saiba ainda quem é, tá? Θ. Ó, eu vou isolar o seno de θ e vou passar. O que eu estou fazendo aqui, gente? O 5 raiz de 2 para baixo. Eu estou pegando isso aqui, gente. Olha, ó. Eu estou pegando isso aqui e botando, né? Tá no lado multiplicando, passei dividindo para lá, tá? E estou deixando isolado o seno de θ. Estou fazendo aqui. Quando eu faço isso, automaticamente eu vou ter o que? Seno de θ que é igual ao que? Aí esse menos 5 divide por 5 aqui. Então eu vou ter menos 1 sobre raiz de 2. Tá? Só que eu tenho menos 1 sobre raiz de 2, eu vou racionalizar o denominador para tirar o radical daqui de baixo. Quando eu racionalizo, eu tenho que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo denominador que é a raiz de 2. Eu fico com menos raiz de 2 em cima. E raiz de 2 ao quadrado embaixo, a raiz elimina com outra paradinha ali. Então vai ficar com a menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Ou seja, o seno do θ, eu vou ter um seno determinado θ aí, dando a menos raiz de 2 sobre 2.
Bom, aí a gente, quando acontecer isso de seno ou cosseno, der a raiz de 2 sobre 2, menos a raiz de 2 sobre 2, você já tem em mente que isso são ângulos múltiplos de 45 graus. Por quê? O seno e cosseno de 45 graus são iguais a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Por quê? Se você pegar um quadrado, faz de conta que está quadrado, tá? Vamos fazer aqui uma diagonal aqui dividindo esse quadrado. Tá? Uma diagonal desse quadrado. E esse quadrado tem lado 1. Tá? A hipotenusa dele é a raiz de 2. É a raiz de 2, tá? A hipotenusa dele. Por quê? Porque tem que ser, né? Porque pela relação do teorema de Pitágoras, tratando aqui de um triângulo, vamos supor que eu vou lidar só agora só com a parte do triângulo, a parte do... Tá. Mesma coisa que eu fiz aquele outro triângulo aqui lá para poder achar os ângulos notáveis de 60 e de 30. Vou estar fazendo para achar o de 45. Aí eu vou ter a relação de teorema de Pitágoras. Tá? 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, então 2 é igual a 2. Então bateu. Então repare que eu tenho ângulo de 45 graus, todos os dois 45 graus. Então, tanto faz eu achar seno de 45 graus, que vai me dar 1 sobre raiz de 2. Aí eu vou racionalizar a raiz de 2. Então, eu vou achar a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também vai ser a mesma coisa. Vai ser 1 sobre a raiz de 2, eu vou chegar também nisso aqui. Então, todos os ângulos de 45 graus, todos os ângulos que forem múltiplos de 45 graus, ele vai dar com a raiz de 2 sobre 2. Ou negativo ou positivo, dependendo do qual lado que tiver, qual quadrante que tiver do círculo trigonométrico. Tá? Então, se aqui deu negativo, a gente já sabe que não, com relação ao seno, ele não vai estar nem no primeiro nem no segundo quadrante. Né? Porque no primeiro e segundo quadrante o seno é positivo. Então está deixando para a gente aí uma dica. Tá? Se o seno deu do θ deu menos raiz de 2 sobre 2, no ciclo trigonométrico, vamos fazer aqui mais ou menos. Tá, vamos orando isso. Gente, o seno é positivo aqui e positivo aqui, o seno. Tá? E negativo aqui, negativo aqui. Aí, bom, se a gente não soubesse já onde era, onde seria, a gente só tinha uma dica aqui. Aqui ou aqui. Então, o que descarta essa hipótese aqui? Descarta porque os dois têm sinal negativo. E é o único lugar onde tanto o seno quanto o cosseno são negativos é no terceiro quadrante. Tá? E sabendo disso, como que a gente vai poder achar lá com relação ao ângulo? Bom, se ele é de 45 graus, aqui no primeiro quadrante ele é π sobre 4, né? Porque 180 sobre π sobre 4 aqui, ó. Π sobre 4 aqui. Para ele retornar e vir até aqui, ó. Para ele ser um correspondente aqui, ele vai andar mais uma volta, né? Mais uma volta não. Um ângulo de meia volta. Então é π sobre 4 mais meia volta que é um π. Entendeu, gente? Porque π, esse πzinho aqui é só uma banda dessa. 180 graus. Por isso que faz π aqui, ó.
E quando ele pega outra banda vem aqui, é outro π. Por isso que aqui, às vezes você vê 2π aqui, porque saiu daqui, fez isso. Então, quando ele sai daqui do π sobre 4 e faz essa meia volta, ele está na reta só, está na reta. Estou somando esse π sobre 4 com mais π. Tá? Então, M141 dá 4. 4 dígitos quadrado dá 1, uma vez π, 4 dígitos por 1 dá 4. 4 vezes π, 4π. E ali eu somo 1π com mais 4π, 5π sobre 4. Então esse é o ângulo procurado, né? Pra gente jogar na forma. Então a gente pode responder da seguinte forma. O raio a gente achou anteriormente. Ó, 5π sobre 4. Tá? Porque a referência aqui, a gente partiu da... A gente pegou uma coordenada cartesiana, que era essa, e quis, né, para passar para polar. Então tá bom. É isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E fui.